Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128, e graça e paz, meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida, e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida, e louvado seja o Senhor Jesus pela vida dos nossos familiares, e louvado seja o Senhor Jesus por esse ministério, minha irmã e meu irmão. Hoje nós estamos completando 1 ano de ministério. Louvado seja o Senhor Jesus, toda gratidão, toda honra, toda glória ao nome do Senhor Jesus. Já foram tantos testemunhos, minha irmã, tantos testemunhos de agradecimento. Ô Senhor, Tu és tão maravilhoso, Pai querido, tão maravilhoso. Coisa boa é obedecer à voz do Senhor. Porque não estamos aqui à procura de fama, não estamos aqui à procura de seguidores, estamos sim cumprindo a ordem do Senhor e querendo abençoar vidas em nome do Senhor Jesus. Então, cada testemunho, minha irmã, cada um de vocês que fala assim: ô irmã, muito obrigada, ô irmã, você me abençoou, ô irmã, essa palavra está me abençoando, ô irmã, seu ministério é pequeno, mas está alcançando a minha vida, ô irmã, esse é o meu galardão. Como eu tenho ficado feliz, como eu tenho me sentido agraciada no Senhor Jesus, como eu agradeço ao Senhor por eu ter obedecido à voz dele em nome do Senhor Jesus. Porque eu não estou à procura de grandes seguidores, porque eu tenho falado, quem me sustenta é o Senhor, é o meu Deus. E eu digo: Senhor, você sabe como que é vida de missionário, né? De missionário. Então eu digo: o Senhor não quiser me sustentar mais aqui, não quiser usar as fontes que Ele tem para o meu sustento, o Senhor me recolhe, me leva para a glória, para ganhar aquele abraço gostoso do Senhor Jesus. Então o compromisso desse ministério realmente, ele é firmado sobre uma palavra: orai uns pelos outros, para que sareis em nome do Senhor Jesus. E o compromisso desse ministério é passar para você, minha irmã e meu irmão, que temos que ter uma vida santa, uma vida santificada, porque sem santificação nós não veremos ao Senhor. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e você conquistar todos os tesouros do mundo, se o dia que você chegar na presença do Senhor, você ouviu o apartai-vos de mim, maldito? O que adianta? O que adianta? Não adianta, não compensa, não compensa. Então, por isso que no final sempre da oração eu digo, minha irmã, que ganhar o abraço gostoso do Senhor Jesus e ouvir o entre bendito do meu Pai seja a tua maior ambição em nome do Senhor Jesus. É por isso que a campanha desse ministério é a campanha do Salmo 128. Porque que adianta você orar todos os dias pedindo a libertação de demônios, sendo que o endemoniado é você, sendo que o endemoniado é você, sendo que o endemoniado está dentro da sua casa. Então nós temos que pedir a transformação do coração, a transformação do caráter, da índole, que todas as pessoas da nossa família, a começar de nós, sejamos pessoas que venhamos obedecer e temer ao nome do Senhor. Porque lá em 1 João diz que se nós pedirmos ao Senhor aquilo que está segundo a vontade dele, então ele nos atende, em nome do Senhor Jesus. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Então, louvado seja o Senhor Jesus por todas as coisas. E hoje, minha irmã e meu irmão, a nossa reflexão ela vai girar em torno de apenas um versículo, que é o versículo 19 do capítulo 13. Mas enquanto eu abro a minha Bíblia aqui, eu te peço, minha irmã, que se você ainda não é inscrita, meu irmão, neste canal, então que você se inscreva e deixe o seu comentário para que eu saiba quem é você e coloque o seu nome no nosso caderno de oração. E deixe também o seu like, tá? Para que o YouTube entenda que essa mensagem é uma mensagem importante e leve essa mensagem para outras pessoas, para que elas sejam também abençoadas e elas entrem também nessa campanha do Salmo 128, porque orando essa oração, né? Participando dessa reflexão e orando essa oração, pedindo ao Senhor mesmo que transforme a nossa família na família do Salmo 128. E o estudo está sendo um estudo bom, eu creio que tem sido um estudo bom em nome do Senhor Jesus, onde você está aprendendo um pouco sobre o Velho Testamento, sobre o livro de Êxodo, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho procurado trazer o máximo que eu posso para vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém? Mas veja que no versículo 19 diz que Moisés levou os ossos de José
porque José havia feito os filhos de Israel prometerem em juramento, um juramento para ele, quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês, então leve os meus ossos daqui. Então, minha irmã e meu irmão, lá em Gênesis 50, no versículo 24, nós vemos que José pronunciou essas palavras estando no leito dele de morte, não é? E José morreu com 110 anos, e ele foi o primeiro a morrer dos seus irmãos, tá? Diz os rabinos que José foi o primeiro a morrer, porque José ele tinha um complexo de superioridade. Ele se considerava superior aos seus irmãos. Como ele era o filhinho predileto do papai, ele cresceu com aquela mania de ser superior. Então ele foi o primeiro a partir, tá? E depois ele foi embalsamado, diz o texto que ele foi embalsamado e foi colocado num sarcófago no Egito. Então diz os comentaristas da Torá que Moisés, num ato sublime e sagrado, só se ocupou de levar consigo os ossos de José. Foi a única coisa que Moisés quis levar do Egito, os ossos de José. Sabia que no judaísmo, minha irmã e meu irmão, realizar os últimos desejos, as últimas vontades de um morto é um dos pedidos mais nobres de um ser humano, tá? Consiste num dos atos mais piedosos de um ser humano, realizar a vontade de um morto, sabe? Mas sabia também que os rabinos da antiguidade, eles possuem uma coletânea de histórias que não estão na Bíblia, tá? Essas histórias não estão na Bíblia, mas eles acreditam como sendo verdadeiras, tá? Pois elas foram passadas desde o tempo de Moisés, de pai para filho, desde o começo do mundo, não é tempo de Moisés não, desde lá o tempo do mundo foram passados de pais para filhos, e ali começou a ser escritas essas histórias, e essas histórias são chamadas de Midrash, tá? Midrash. E uma dessas histórias, eu não vou ler o nome dela aqui em hebraico, porque o nome dela é meio complicado, e eu tô com medo até de fazer a grafia dela errada, tá bom? Então, quando a gente está na internet, a gente tem que saber fazer pronúncias corretas. E um desses midrashes conta exatamente como foi que Moisés descobriu o lugar da sepultura de Moisés, sabe? E segundo eles, a filha de Assé, tá? Que era um dos filhos de Jacó, ela chamava Sera, que está relatada lá em Gênesis 46, 17. E ela sobreviveu à geração de José. Ela viveu muito e sobreviveu à geração de José. E foi ela que contou a Moisés que os egípcios tinham jogado no fundo do rio Nilo o caixão de metal onde se encontravam os restos mortais de José. E eles fizeram isso na intenção de que o rio Nilo fosse abençoado. Eles consideravam José um homem tão assim, poderoso, um homem tão cheio, tão místico, não é? Que eles achavam assim, vão jogar os restos mortais dele no Nilo, porque ele vai abençoar o Nilo. Os restos mortais dele vai abençoar o Nilo para nós. E ali jogaram. Então dizem que Moisés foi à beira do rio Nilo e chamou: José, José, a hora da libertação de Israel já chegou. E queremos cumprir o juramento que fizeste aos nossos pais, de levar os teus ossos conosco. Não faça por tua causa demorar a nossa redenção. E aí, de repente, o caixão de José emergiu à superfície. E aí Moisés pegou aqueles ossos e levou com ele. Minha irmã, meu irmão, você não é obrigado a acreditar nesses midrashos, mas eu acredito. Sabe por que eu acredito? Na maioria deles eu acredito, porque são histórias que são passadas de pai para filho e que elas foram escritas em uma coletânea, não é? Isso, nosso Deus é poderoso, nosso Deus que abriu o mar vermelho. Você acha que ele não tinha poder para fazer o caixão de Moisés se emergir o caixão de José se emergir do fundo do rio Nilo? O caixão de José? Claro que sim. Um Deus que escondeu o corpo de Moisés quando Moisés morreu, porque o corpo dele não foi achado. Claro que sim. Então eu acredito, sabe?
Então, mas qual é a reflexão para nós hoje? Veja, minha irmã e meu irmão, a tranquilidade, o equilíbrio que um verdadeiro servo de Deus possui para falar da sua morte, né? Para falar da morte e para falar da sua própria morte. Porque José, ele antes de morrer, antes de partir, ele deixou ordens. Ou seja, ele pôs ordem na casa. Ele disse o que ele queria que fizesse com os ossos dele. Ele disse, ele profetizou, não é? Assim foi com Jacó. Jacó, antes de partir, ele abençoou todos os seus filhos antes de morrer. Davi também, antes de morrer, ele deu instruções para Salomão, exatamente o que ele queria que Salomão fizesse no reino, como que ele queria que Salomão fizesse tudo, mostrou para Salomão todos os tesouros que tinham guardado para construir o templo de Israel, né? Então, assim, os homens de Deus, as pessoas do Senhor, elas têm que ser pessoas equilibradas quando elas vão lidar com a morte, não só com a morte em si, mas com a morte, com a nossa própria partida, né? Com a nossa própria partida. Porque quantas pessoas hoje, quando nós vamos falar com eles desse assunto, entrar nesse assunto, eles falam, vira sua boca para lá, irmã, boca de praga. Fala até boca de praga, né? Boca de praga. Nós estamos vivendo, irmã, nós estamos vivendo uma situação como se nós não fôssemos morrer nunca, como se nunca nós fôssemos chegar diante do nosso Deus e ter aquele encontro com Ele. É a visão do dilúvio que Jesus diz, estão vivendo, estão se dando em casamento, né? Estão celebrando festas, até que o dilúvio vem e leva todo mundo. As pessoas estão vivendo distraídas. Nós não podemos andar distraídos, não. Você acha que esses homens aqui, para eles poderem dar ordem a respeito da sua morte, você acha que eles não tinham consciência de que eles iriam partir? Não é? E uma pessoa, para poder ter consciência da sua partida, ela tem que perguntar ao Senhor. Porque a palavra de Deus, ela diz, né? O Senhor Jesus diz, há enfermidades que são para a morte. Jesus disse, mas outras são para manifestar a glória de Deus. Então, minha irmã e meu irmão, quando nós estamos enfermos, porque esse ministério aqui é um ministério que começou para orar uns pelos outros para que saremos. Mas uma das coisas que nós temos que fazer quando estamos enfermos ou quando tem alguém enfermo da nossa casa, primeira coisa com enfermidades graves, a primeira coisa que nós temos que fazer é falar, Senhor, o Senhor vai levar? Senhor, eu vou partir? Nós temos que perguntar, porque tem enfermidades que são para a morte, mas tem outras que são para a glória de Deus. E aí o nosso Deus vai nos responder. E nós temos que receber essa resposta com equilíbrio. O mesmo equilíbrio que esses homens aqui receberam, ao ponto deles darem ordem para depois da partida deles. Elias recebeu ordem da partida dele. Ah, irmã, mas Elias não morreu. Elias foi arrebatado. Não interessa, mas ele saiu desse mundo. E ele deu ordens. Ele colocou a casa em ordem. Então, minha irmã, quantos aí estão partindo sem saber que vão partir? Estão deixando tanta confusão para a família. E a família, depois se a família pudesse tirar eles de novo do sepulcro, para acertar as contas com ele, a família tiraria. Por quê? Não são pessoas de Deus. Um homem de bem, a palavra de Deus fala que um homem de bem ele abençoa até a sua 3ª e 4ª geração. Mas pessoas que não são de bem, elas não abençoam, elas criam confusão até depois da morte. E nós não podemos ser esse tipo de pessoa. É por isso que a bênção do Salmo 128, se você ver o Salmo 128, a pessoa vai ver o filho do filho e vai ter uma partida tranquila na presença do Senhor para ir descansar, para o descanso eterno. E quando Jesus retornar, nós vamos retornar com Ele, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Temos que ser pessoas equilibradas, minha irmã e meu irmão. Pessoas equilibradas, até para falar da morte, até para falar do dia da nossa partida.
Porque nós não precisamos ter medo da morte. Nós precisamos sim de ter medo de ter uma vida sem Cristo, uma vida de pecado, uma vida de rebelião, uma vida de fornicação, uma vida de adultério, uma vida de covardia, de ser uma pessoa que não prega Cristo, que não vive Cristo, que não tem um caráter de Cristo. É o que está lá em Apocalipse, não é? Nós temos que ter medo de ser aquela pessoa que está lá em Apocalipse, que não vai herdar o reino de Deus. Que não vai herdar o reino de Deus. Mas fora disso, nós não temos que ter medo. E nós temos que saber perguntar ao nosso Deus todas as coisas. Vou contar para você aqui um testemunho. Eu tenho enfermidades e eu tenho fibromialgia também. E fibromialgia é uma doença que dá muitas dores terríveis. E teve um dia, minha irmã, que eu estava sentindo tanta dor, mas tanta dor, que eu achei que eu ia partir. Eu não sabia de onde que estava vindo essa dor, se era do coração, se era da coluna, de onde que era. E eu falei, Senhor, é hoje que eu vou partir, Jesus, é hoje que eu vou partir. Porque é uma dor que medicamento nenhum tira. Medicamento nenhum tira. E quem está me ouvindo que tem fibromialgia sabe disso. E eu falei, Jesus, é hoje que eu vou partir. E aí o Espírito Santo falou comigo, o Senhor falou comigo assim, vai ouvir pregação de tal pastor. E esse pastor já morreu, esse pastor já foi para a glória. Não foi para a glória em um acidente levou ele para a glória. E aí eu fui ouvir esse pastor. E na hora que esse pastor, no final da pregação, sabe quando você está ouvindo a pregação e falando assim, não tem nada para mim, não tem nada aqui para mim. Jesus não falou nada comigo até agora. E aí, minha irmã, eu estou ouvindo aquela pregação. Quando esse pastor ia orar, eu falei assim, eu não vou ouvir a oração de um morto, né? Na hora que eu ia desligar, um anjo falou comigo assim, não desligue não. Foi como eu senti como se um anjo tivesse posto a espada em cima do meu celular. Não desligue não, porque eu sei quando é o Espírito Santo que está falando comigo e quando é um anjo do Senhor que está falando comigo. E aí eu fiquei com medo assim, né? Eu fiquei com medo, falei, não, tudo bem, Senhor, eu não vou desligar não, vou ouvir até o final. E quando eu ouvi aquela pregação, naquela oração, ele orava e falava assim, você pare de achar que você vai partir hoje, porque você não vai partir, o Senhor ainda precisa muito do seu corpo, o Senhor ainda vai usar muito aqui o seu corpo. Então, minha irmã, eu levantei, eu me ajoelhei, agradeci ao Senhor e falei, Senhor, ainda que o meu corpo está sentindo muitas dores, mas eu sei que o Senhor ainda precisa dele, mesmo ele enfraquecido, o Senhor ainda precisa muito dele. Obrigada, Senhor, aleluia. E dormi, no outro dia eu acordei sem dores alguma. Então, minha irmã, nós temos que ser pessoas equilibradas no Senhor, porque o Espírito que está em nós é um Espírito de equilíbrio e não um Espírito de desequilíbrio. Tudo que o diabo quer é nos desequilibrar por meio de doenças, por meio de enfermidade, por meio das nossas lutas, por meio de enfermidades que surgem na nossa casa. E as enfermidades, elas têm potenciais para nos tirar da presença de Deus, porque enfermidade é anúncio de morte. Mas nós não podemos ser, por isso que o diabo pediu para tocar na saúde de Jó. Nós não podemos ser pessoas desequilibradas, nós não podemos deixar as enfermidades nos vencer, porque é isso que está em jogo, minha irmã, a nossa salvação. E o nosso grande inimigo chama-se o diabo. O diabo, presta atenção, quando tudo te acontecer, presta atenção que você tem um único inimigo nessa vida. E esse inimigo chama-se o diabo. Então presta atenção naquilo que ele está tentando fazer para te tirar da presença de Deus, para te desequilibrar e te tirar da presença de Deus. Porque uma pessoa desequilibrada, ela sai da presença do Senhor. Uma pessoa sem equilíbrio, ela sai da presença do Senhor. Amém? Agora, uma pessoa equilibrada, ela fala de todas as coisas com equilíbrio, de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém? Vamos orar, meu amor? Vamos orar. Hoje a pregação, a reflexão foi grande, mas foi preciso. Um versículo só, mas foi preciso. Então vamos orar em nome de Cristo Jesus. Hoje é jejum de quebra de fortalezas. Em nome do Senhor Jesus. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo. Te louvo, Pai querido, porque o Senhor é bom. Eu te louvo, Senhor, por esse ano
de ministério. Te louvo, Senhor, porque tudo é pela tua graça, pela tua misericórdia e pela tua bondade. E eu te peço, Pai querido, que esse ministério continue abençoando mais vidas, Pai querido. Que o Senhor me dê saúde, não somente para mim, mas para todas aquelas, para todas as intercessoras, Pai querido, que estão comigo, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor dê saúde, Senhor, para todas essas minhas irmãs e esses meus irmãos, Pai, que estão assiduamente me ouvindo, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Pai, compartilhando essa mensagem, Pai, seja pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Toda gratidão, toda honra, Pai, toda glória seja dada ao nome do Senhor, Pai querido, seja dada ao nome do Senhor. Muito obrigado, Pai querido, e que nós venhamos encontrar favor em todos, Pai querido, até mesmo naqueles que nos perseguem, e que os nossos perseguidores se tornem, na verdade, nossos grandes colaboradores, Pai, para a glória do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Mas te peço, Pai querido, como igreja, juntamente com todos os meus irmãos que me seguem, Pai querido, e te peço por eles, Pai, pelas nossas famílias, Pai querido, que o Senhor venha nos tornar a família do Salmo 128, pessoas que venham obedecer e temer ao nome do Senhor, mas que o Senhor venha fazer de nós pessoas equilibradas, Pai, equilibradas. Tira de nós todo espírito de desequilíbrio, Pai. Espírito Santo, age no nosso emocional, em nome do Senhor Jesus. Há pessoas que estão desequilibradas, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Há pessoas que estão fragilizadas, Pai querido. Há pessoas que estão escravizadas por medicamentos, Senhor, dependente de medicamentos, Senhor. Medicamentos, Pai querido. Isso não vem do Senhor, Pai, não vem do Senhor. Por um tempo podemos aceitar fazer tratamentos, mas pela vida inteira não, Pai querido, porque o Senhor é o nosso refrigério, o Senhor é o bálsamo que cura, Jesus. O Senhor é o bálsamo que cura, o teu Espírito Santo é o Espírito do equilíbrio. Repreendemos como igreja, Pai, repreendo como igreja todo espírito de loucura, Pai, que agiu na vida dos nossos antepassados, Pai querido, todo espírito de loucura, Pai, que agiu na vida dos antepassados dessa irmã, em nome do Senhor Jesus, que agora está tentando deixar essa mulher louca, que seja repreendido em nome do Senhor Jesus, pelo poder que há no nome santo de Jesus. Deus querido, tenha misericórdia, Pai querido, dê ordem aos teus anjos a nosso respeito, para guardar a nossa entrada, a nossa saída, a nossa direita, a nossa esquerda, para guardar até mesmo, Pai, enquanto nós dormimos, nos livrando, Pai, nos livrando, Senhor, de toda opressão das trevas, Pai, santificando o nosso leito, santificando tudo aquilo que nós comemos, bebemos, usamos, Pai, as nossas roupas, Pai. Se tiver algum presente, Pai, na casa dessa irmã, Pai, que ela ganhou, contaminado, Pai, presente que seja obra de feitiçaria, que o Senhor arranque pelo poder que há no nome do Senhor Jesus ali, que o Senhor quebre, Pai. Se for perfume, que o Senhor quebre esse vidro, Pai, em nome do Senhor Jesus, mas arranca, Pai, para que essa irmã seja liberta de todo esse espírito de loucura, de todo esse espírito de loucura, de todo esse espírito de depressão, em nome do Senhor Jesus, está tentando tomar conta da mente dela, em nome do Senhor Jesus, porque essa irmã vai ter fortaleza espiritual e fortaleza emocional. Todo espírito de desequilíbrio está caindo por terra em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, Pai querido. Deus querido, em nome do Senhor Jesus, abençoe a nação de Israel com miríades de anjos, Pai. Abençoe a vida dos nossos pastores, dos nossos líderes e dos nossos mestres, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tira deles todo espírito de engano, Pai, em nome do Senhor Jesus, que tentar, Senhor, atormentar o ministério deles, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia. Precisamos da unção deles, precisamos da sabedoria deles. Abençoa todos os ministérios de intercessão que existe, Pai, a começar do relógio mundial de oração, e abençoe todos os líderes que estão à frente desses ministérios, Pai, com sabedoria, com santificação, com unção, em nome do Senhor Jesus, Pai, com força. Adestra as nossas mãos para a batalha, Pai, em nome do Senhor Jesus. Coloca um anjo, Pai, sempre com espada desembaiada, Pai, para quebrar todos os demônios que se levantar contra esses líderes que estão à frente desses ministérios de intercessão, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Tenha de misericórdia, Pai, das nossas vidas. Abençoa, Senhor, os nossos políticos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tira deles todo espírito de ganância, todo espírito de corrupção, toda maldade, todo espírito de perversidade, Pai, que está neles, em nome do Senhor Jesus. Lembra eles, Pai, que o coração deles e o cérebro deles está na mão do Senhor, desde o maior até o menor, desde o mais poderoso até o insignificante, Pai.
Lembra eles em nome do Senhor Jesus, seja homens, seja mulheres, que eles venham cuidar só de causas justas, de causas honestas, da causa do pobre, do necessitado, do desamparado, daqueles que estão sem casa, sem moradia, daqueles que estão, Pai, expostos nas filas das UPAs, do SUS, Pai, esperando consultas, Pai, daqueles que estão morrendo. Tira deles todo espírito de cobiça, todo espírito de ganância, em nome do Senhor Jesus, Pai. Torna eles homens e mulheres bons, bondosos, zelosos, Pai, benignos, Pai, para com o pobre, para com o necessitado. O Senhor é aquele que transforma o coração dos homens, Pai. Então transforma, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amaldiçoar não vai adiantar nada para nós, Pai. Nós temos que abençoá-los em nome do Senhor Jesus. Abençoe os meus irmãos que estão como estrangeiros lá fora, Pai. Que a bênção do Salmo 23 se cumpra sobre a vida deles. Bênção de casamento, bênção de moradia, bênção de emprego. Em nome do Senhor Jesus, não deixa faltar fonte de sustento para minhas irmãs, Pai, que estão lá fora, nem para os meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Tem de misericórdia, Deus. A tua palavra fala, não maltrateis os estrangeiros, então não deixe eles serem maltratados. E os estrangeiros que estão aqui, que eles estejam aqui para abençoar essa terra, e não para amaldiçoar essa terra, e nem para amaldiçoar o povo dessa terra, Pai. Não deixa, Senhor, tem de misericórdia em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Tenha misericórdia, Pai, porque o Senhor é Deus, em nome do Senhor Jesus. Nos guarda, Senhor, nos proteja, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, Pai, aquele que pode todas as coisas, Pai querido. Tenha misericórdia, Pai querido, tenha misericórdia das nossas vidas, Pai querido. Hoje é aniversário da minha mãe, Pai querido, eu te louvo pela vida da minha mãezinha, Pai. Dê para ela cada vez mais sabedoria, meu Pai. Senhor, a vida da minha mãe está nas tuas mãos, eu te louvo, Pai. Eu sempre te digo, Pai, que eu não poderia ter mãe melhor, Pai querido, porque graças a ela, Pai, o Senhor forjou o meu caráter, o Senhor forjou as minhas emoções, tudo, Pai querido. E eu te peço, Pai, que o Senhor cada vez mais me ajude a honrar a minha mãe, Pai querido, a honrar, e que minha mãe possa viver 100 anos, Pai, com saúde, com alegria, com prosperidade, Pai, com fortaleza nos ossos, Pai, em nome do Senhor Jesus, com lucidez, e que todos os filhos, netos e bisnetos possam honrar a minha mãe, em nome do Senhor Jesus, e que ela possa, Senhor, morrer de ditosa velhice, Pai, partir para a glória. Eu te louvo, Senhor, pela conversão da minha mãe. O Senhor sabe, Paizinho, que quando eu converti, a pessoa que eu mais queria, Senhor, ver na tua presença é a minha mãe. Pai querido, eu sei, Pai, que o relacionamento da minha mãe com o Senhor é um, assim como o meu com o Senhor é outro. Eu não posso desejar que a minha mãe tenha com o Senhor o mesmo relacionamento que eu tenho, mas eu te agradeço, Senhor, pela conversão da minha mãe, pela salvação dela, Pai, e que ela possa crescer em sabedoria, a estatura do varão perfeito que é Cristo, em nome do Senhor Jesus, no tempo que o Senhor tem para ela, Pai, em nome do Senhor Jesus. E eu espero, Pai, que ela ultrapasse os 100 anos com saúde, com vitalidade, em nome do Senhor Jesus. Eu te louvo, Paizinho, porque eu não poderia ter tido pais melhores, eu não poderia ter tido mãe melhor, Pai. Eu te louvo porque tudo que o Senhor faz para mim é bom, é agradável, é perfeito, Paizinho querido. Então abençoe a vida da minha mãe, Pai, e me dê condições de honrá-la sempre, Pai, em nome do Senhor Jesus. Assim como eu te peço que todos os filhos tenham condições de honrar os seus pais, em nome do Senhor Jesus. Que não haja na nossa casa filhos perversos, filhos malditos, filhos maldizentes, filhos avarentos, filhos violentos, Pai. Filhos, Senhor, filhos pornográficos, Pai. Filhos, Senhor, impuros, Senhor, que não haja, Pai, em nome do Senhor Jesus, que não haja filhos dependentes de drogas, Senhor, que não haja, Senhor, que sejam todos libertos, que sejam todos santos, que sejam todos adoradores do Senhor Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Profetizo, Pai, porque mãe nenhuma, Pai, que está inscrita nesse ministério, que está com o nome nesse caderno, há de chorar por filho, Pai. Mãe nenhuma, Pai, assim como eu desejo, Senhor, honrar a minha mãe, todas essas mães serão honradas, Pai. Todas essas tias serão honradas, Pai querido. Todos esses pais serão honrados, Pai, pelos seus filhos, em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor, meu Deus, o Senhor tinha prazer em Jesus, Pai. Prazer em Jesus. Então nós temos que ser filhos que te dá prazer, mas também os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos serão filhos que nos darão prazer, em nome de Yeshua HaMashiach. Aleluia, Deus querido, aleluia, Pai. Ô Senhor, nós te louvamos, Pai. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Pai querido.
E eu te peço, Senhor, pela nação de Israel, guarda eles com milhares de anjos, Senhor. Converta o povo judeu, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoe todos os ministérios, Pai, de judaísmo messiânico que existe, Pai, com judeus, formado por judeus e não judeus, Pai. Abençoa para que eles se tornem evangelistas em potencial, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque há uma promessa de que todo Israel será salvo, Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, que eles possam ganhar muitos judeus para Yeshua, Pai, que as escamas dos olhos de todo o povo judeu caia e eles vejam que Yeshua de Nazaré é o Messias escolhido. Em nome do Senhor Jesus, não precisa esperar por outro, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, nos abençoa, nos guarde, em nome do Senhor Jesus. Amém, 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 minha irmã, amém, meu irmão. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele seja a tua maior ambição, mas que até lá você se esforce todos os dias para que toda a sua casa seja transformada na família do Salmo 128. Meu nome é Giovana Cristina, tenha sempre em mim uma irmã para te ajudar em oração. Fique com Deus, um beijo. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva em nome do Senhor Jesus e nos dê o seu like. Um beijo, amo você.